Olá, oitavo ano, bom dia! Hoje, na nossa aula de ciências, nós vamos dar continuidade ao sistema cardiovascular, falando sobre as doenças do sistema cardiovascular. Na aula passada, a gente falou então sobre o funcionamento do coração, como funciona a circulação sistêmica, a circulação pulmonar, e como ocorre então a contração e o relaxamento desse coração. E hoje a gente, então, para que a gente possa falar sobre as doenças do sistema cardiovascular, a gente precisa então entender um pouquinho sobre o ritmo cardíaco. O ritmo do coração, então. O ritmo do batimento cardíaco é determinado pelo nó sino atrial, que é um marcapasso natural do coração, um conjunto de células situado no átrio direito. O marca-passo produz impulsos elétricos que, levados por outras células, fazem o coração se contrair. Mas não é só o sino atrial que determina o ritmo do coração, mas ele também é influenciado pelo sistema nervoso, pelos hormônios, quando fazemos exercícios físicos ou levamos um susto, por exemplo. Os nervos e os hormônios fazem o coração bater mais rápido. Então tem toda essa influência aí no ritmo do coração. Os vasos sanguíneos. Você viu que o sangue sai do coração e é levado pelas artérias para diversas partes do corpo, né? Isso a gente viu na aula passada. As artérias são vasos elásticos e musculosos que são capazes de suportar, no caso, a pressão que o coração passa para o sangue. O sangue é lançado inicialmente na artéria aorta e ela se ramifica e forma artérias cada vez menores, que se distribuem por todo o corpo. As artérias muito finas são chamadas arteríolas. E as arteríolas se ramificam ainda mais e resultam nos capilares, que são vasos microscópicos. Os capilares vão se reunindo até formar vasos mais grossos, que são as vênulas, que se continuam ajuntando e formam as veias. As veias levam o sangue de volta ao coração. Agora a gente vai falar então sobre a pressão arterial. O que é a pressão arterial? Quando os ventrículos se contraem, eles impulsionam o sangue para as artérias. E é essa pressão que move o sangue pelas artérias. Você pode perceber a artéria se expandindo e se contraindo quando encosta os dedos no ponto em que ela passa, perto da pele, como o pulso ou o pescoço. E isso é chamado de pulsação sanguínea ou pulso arterial. Contando o número de pulsações, conseguimos medir os ritmos, né? A quantidade de batimentos do coração por minuto. Mas não use o polegar para sentir o pulso de outras pessoas. Como ele tem pulsação própria, você vai sentir o seu próprio pulso. A pressão que o sangue exerce contra a parede das artérias, fazendo elas se dilatarem, é chamada de pressão arterial ou pressão sanguínea. A pressão arterial é maior durante a contração do coração, lembram? Sístole. E é menor durante o relaxamento, diástole. E como a gente viu lá atrás, ela diminui à medida que a artéria se afasta do coração. A pressão de um adulto jovem em repouso é em torno de 12/8. É normal. Costuma-se dizer que, nesse caso, a pressão da pessoa é 12/8 centímetros de mercúrio. Agora, então, a gente começa a falar das doenças do sistema cardiovascular. O que é a hipertensão? A hipertensão é o aumento anormal e constante da pressão arterial, tá? Então, quando uma pessoa começa a ter uma alteração da pressão arterial com muita frequência, sem que ela esteja praticando alguma atividade física, porque quando a gente pratica atividade física, é normal ter um aumento da pressão arterial durante um período de tempo. E aí depois você relaxa e essa pressão diminui novamente. Mas quando essa pressão está subindo, sem ter um fator determinante, como um exercício, por exemplo, aí, se isso é frequente, pode ser considerado, então, hipertensão. E sobre a insuficiência cardíaca?
Ela pode ter várias causas, tá? Como a própria hipertensão, o infarto, as arritmias e até a doença de Chagas. O coração deixa de bombear o sangue com eficiência e o corpo não recebe sangue e oxigênio em quantidades suficientes. Disso resultam sintomas como falta de ar, inchaços e limitações nas atividades físicas. Em casos graves, a única saída é o transplante de coração. Já na arteriosclerose, há um depósito de placas de gordura na parte interna das artérias, que com o tempo essas placas se calcificam e as artérias ficam estreitas e perdem a elasticidade. E aí, com isso, favorece também o surgimento da hipertensão. Além disso, o estreitamento dos vasos diminui o fluxo sanguíneo e os órgãos irrigados passam a receber menos oxigênio, o que significa uma isquemia. O coração pode ser afetado pelo estreitamento das artérias e a pessoa passa a sentir dores no peito, que às vezes irradiam para o ombro, para o braço esquerdo, tá? Além disso, nos vasos com arteriosclerose, a tendência à formação de coágulos, que entopem esses vasos e interrompe o fluxo sanguíneo. Isso é chamado trombose. Nesse caso, parte do músculo cardíaco fica sem oxigênio e morre. E aí, então, é chamado o infarto ou infarto do miocárdio. A principal causa de parada cardíaca ou ataque cardíaco é determinada por esse fator mesmo. Mas se tiver, então, uma suspeita de ataque cardíaco, por exemplo, o que a gente faz? É preciso chamar uma ambulância imediatamente. Há uma série de sinais que podem indicar esse problema. Pressão e dor no peito, que se irradiam para os ombros, pescoços ou braços, falta de ar, fraqueza súbita e desmaio. A pessoa não necessariamente apresentará todos os sintomas, tá? Ela pode ter apenas alguns dos sintomas. A hipertensão aumenta também os riscos da formação de coágulos que entopem as artérias e, com isso, interrompem o fluxo de sangue para todo o tecido. E isso é a trombose. No cérebro, a isquemia, tá? Que é a falta ou de irrigação sanguínea ou de oxigênio, a hipertensão e a trombose podem levar ao acidente vascular cerebral, que é o AVC, uma lesão em uma região do cérebro causada por uma interrupção, no caso, da circulação sanguínea ou uma ruptura de algum vaso, que aí é o derrame. E ela pode ocorrer também pela falta de oxigenação desse cérebro, que é o AVC isquêmico mesmo. Esses acidentes podem prejudicar diversas funções, como a fala, locomoção, entre outras, ou ainda provocar a morte. Agora a gente vai falar da arritmia cardíaca. Ela ocorre quando o tecido que conduz os impulsos elétricos do coração é afetado por infarto, lesões nas válvulas ou outros problemas cardíacos. Ela deve ser tratada com medicamentos, mas às vezes é necessário implantar no tórax, abaixo da pele, um marca-passo artificial, que é um pequeno aparelho composto de um circuito eletrônico, gerador de impulsos elétricos, que vai fazer o papel do sino atrial, tá? Que é o marca-passo natural do coração. Então, quando ocorre uma arritmia a esse nível, o médico julga que é necessário fazer o implante de um marca-passo, é introduzido então toraxicamente um pequeno aparelhinho com pilhas especiais que faz então os impulsos, tá? Para que essa frequência cardíaca fique normalizada. Para finalizar nossa aula aí, então, pessoal, eu vou dar umas dicas aí para vocês, para a gente evitar a hipertensão. Como é que a gente faz para evitar isso, que é um grande causador aí de acidente vascular cerebral, infarto do miocárdio, né? A arteriosclerose, que também é causada pelo acúmulo de gorduras. E como é que a gente faz, tá? Hábitos de vida saudáveis, praticar exercícios, seja caminhada, tá? Até mesmo uma caminhada 30 minutos por dia já ajuda, tá bom? Não consumir excesso de sal, tá? Porque com o tempo ele pode fazer você ficar hipertenso, tá? Uma outra dica é você consumir frutas cítricas, porque elas têm enzimas que dissolvem essa gordura que pode se depositar nas artérias. O suco do limão, por exemplo, ele possui enzimas que digerem, que lisam, né, essas gorduras que se acumulam.
E aí, um exemplo para vocês entenderem, quando você está lavando a louça e você vê que tem aquela gordura que você joga água e não sai, você precisa usar o quê? O detergente, né? Então, da mesma forma, acontece assim, as enzimas do limão, por exemplo, elas atuam como um detergente dentro dessa nossas artérias, tirando então as gorduras que ficam se acumulando ali, tá? E isso pode evitar, sim, o acúmulo e a arteriosclerose. Gente, é até isso então. Obrigada. Espero que vocês tenham compreendido o tema, tá? Toda e qualquer dúvida nós vamos tirar juntos na nossa aula. Um beijo e até a próxima.